Hola chicos y chicas, muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy el maestro Daniel, maestro de la língua espanhola, e vamos a estudar mais uma classe, vale? Então, galerinha, eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos estudar. Então, galerinha, hoje a gente vai falar um pouco de tipologia textual, né? E mais especificamente também de gêneros textuais voltados, né, à informação, como notícias. Tá? Vamos falar um pouco de los textos informativos, né, que está referente aí às informações. Vamos entender um pouco da estrutura, né, onde é utilizado e como se usa, né, as características desse tipo de texto. Então vamos lá, galerinha, slide na tela. Temos aí uma notícia, né? Directo Guerra Rusia versus Ucrânia. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas na guerra de Ucrânia. Ou seja, isso é o que tem ocorrido aí nas últimas horas na guerra da Ucrânia. Las tropas rusas han intensificado su ofensiva para hacerse con el control del estratégico puerto de Mykolaiv, en el Mar Negro e outras localidades cercanas em sul de Ucrânia. Quer dizer o que aí, né? Que as tropas russas têm intensificado ali a ofensiva, né? Os ataques, para fazer o controle de alguns pontos estratégicos no porto de Mykolaiv, né? Que é na Ucrânia, e no Mar Negro, né? No Mar Negro. E outras localidades ali perto, próximas, né? Mais na região sul da Ucrânia. El alcalde de Kiev ha informado de fuente de combate en afuera de la capital, la ciudad de Gostomel Bucha, Borsov Limpín. Desde la ciudad, la población se prepara para resistir el asedio de los soldados de Putin. De momento no hay noticias actualizadas sobre el convoy ruso de medio centenar de quilômetros que se dirigem a Kiev. Então aí, né, essa segunda parte diz que o prefeito de Kiev informou, né, de acordo com fontes ali da parte militar, que os combatentes, né, fora da capital da cidade, né, aí fala o nome da cidade lá da Ucrânia, né, eles se preparam para resistir, né, as investidas das tropas, né, de Putin, Putin é o presidente da Rússia, né. Então essas cidades aí citadas, elas fazem que meio uma barricada ali para segurar, né, a investida russa aí, né. Então fala dessa abordagem aí, né. Isso aí é uma fonte do site El País, né? Diga-se de passagem aí, o El País é um site, uma fonte, né, bastante confiável para se buscar informações, né? Uma vez que quando a gente se busca por notícias, né, para evitar aquela famosa fake news, a gente tem que buscar fontes confiáveis, né, que transmitem as notícias, jornalismo com sinceridade, né? Então o El País, ele é uma fonte bem, né, bem confiável, que se utiliza bastante, principalmente na busca de informações aí na língua estrangeira, né? Nós temos o El País também, na versão em língua portuguesa, né, no Brasil, tá? E já deixo de antemão aí para vocês darem uma olhada nesse site, né, para se manterem atualizados. Então, galerinha, nós acabamos de ler, né, aqui coletivamente, tá? Um texto, né, informativo, onde as características, né, o propósito dele é o quê? Informar sobre diversos temas. Para ele expõe as ideias de forma clara, precisa, para que seja compreendida por receptor, né? Então, o propósito do texto informativo, galerinha, nada mais é, né, do que informar, né? Ele fala sobre diversos temas, o que acabamos de ver foi sobre a guerra da Rússia versus Ucrânia, tá? E aí ele informa com o quê? Com clareza ou objetividade, né? Para que seja o quê? Compreendida aí pelo receptor, que no caso é o leitor, né? E aí, quais são as características principais ali, né? Linguagem clara e precisa, né? Por quê? Porque pretende que o receptor compreenda acerca da informação que se quer compartilhar, né? Se basa em hechos comprováveis, ou seja, se basa em fatos reais, comprováveis, né? A notícia não pode ser feita em cima de um fato que não existiu, né? Não apresenta ou intenta ocultar a opinião do emissor, né? Ou seja, a notícia é imparcial, não pode, não deve, né, ter
cunho ali opinativo de quem quer que o publique, tá? Utiliza palavras técnicas próprias do tema em questão, tá? Então, sempre referente ao tema que se esteja informando, né, se tem termos técnicos. Introduz o receptor na matéria ou ciência de lá que trata, né? Introduz aí o receptor na temática, né, que está sendo ali abordada. Entrega dados, fechas, cifras que ajudam a aumentar o conhecimento do receptor. Isso quer dizer o quê, né? Que eles trazem dados, datas, cifras são estatísticas, números, né, que ajudam a aumentar o conhecimento do receptor. Transmissão da informação e no sentimento do emissor, né? Então, no sentido, como já havia dito antes, imparcial, né? Com certeza, nos textos informativos sempre deve estar presente o quê? A coerência e a coesão, né? Que é o quê? O texto deve mostrar-se com lógica e consequência, né? Ou seja, tem que ter uma organização, início, meio e fim, coesão, coerência, estabelecer, né, uma relação lógica entre as partes do texto. Está presente também nos textos informativos, né? Possuem uma estrutura organizativa, sempre introdução breve, desenvolvimento razoavelmente largo e conclusão breve. Ou seja, a estrutura, né, geralmente é uma introdução simples, breve, curta, um desenvolvimento mais largo, né, dependendo aí também da descrição dos acontecimentos, né? Essa notícia ela ganha um tamanho maior, né? Depender ali dos dados minuciosos que se dê referente à notícia. Ou também pode ser uma forma rasa, né? Só uma forma geral ali da informação. Conclusão também breve, tá? Então, né, temos algumas características ali, né? Que é o que? Algumas fontes, né, no lugar onde buscamos os textos informativos, são os periódicos, enciclopédias e dicionários. Então, são algumas fontes aí, né? Jornais, enciclopédias, dicionários, né? Que também tem algumas referências aí, né, de textos informativos. E aí tem alguns exemplos, né, de texto informativo. As notícias, né? Isso aqui trabalhamos aí no início, que é o que, né? Uma rota relacionada no acontecimento atual, né? De interesse individual ou coletivo, né? Para que a população possa estar bem informada sobre a política, economia, âmbito social, esportivo, cultural e ambiental, né? Temos também a carta formal, né? Que é o que? É dirigida, né, a instituições ou empresas com a ideia de que disponer situações com as pessoas, né, e elas solicitam o que também? Petição, né? Então tem a carta formal aí, o memorando, né, que é uma mensagem interna que anuncia uma decisão tomada, bem seja por o jefe do departamento de uma empresa a seus empregados, né? Então a relação mais formal aí entre a empresa e funcionário, né? Ou tem um órgão público e seus subordinados, tá? Tem também o informe, né? O informe diário, que é o que? Generalmente traz realizar uma investigação que se coloca os dados do observado e nas conclusões finais, né? Então esse informe, a diferença dele para a notícia é que ele carrega ali também, ele, né, traz opinião, tá? Aqui temos outro exemplo, né? Coronavírus, crises em la economia real argentina, né? Coronavírus, crise na economia real argentina. Los desafios para a post-pandemia, ou seja, os desafios para a pós-pandemia. Se abre uma ventana de oportunidade para dar uma nova a organização da sociedade para aproveitar melhor as novas tecnologias e para que seja mais sustentável e mais humana, né? Então, abre-se uma janela de oportunidade para uma nova organização social, para se fazer um uso melhor das tecnologias e também que essas tecnologias sejam de forma sustentáveis, né? A Argentina, em sucessiva crise, é desenvolvida na capacidade de resiliência, né? Então, a Argentina, em suas diversas crises, adquiriu uma capacidade de resiliência e a organização da sociedade civil única, que é um dos seus maiores ativos na situação, né? Então, observamos aí que isso aí também é o informe, né? Temos esse informe aí, tá? Então, vamos aqui à atividade prática, né? Os textos informativos têm como finalidade, já está até marcada aí, né, a resposta,
Mas temos aí o que, né? Um jornal, que é um gênero periodístico, né? Que tem a função de quê? Narrar, informar, criar ou persuadir, né? Narrar fatos poderia ser até levar a gente a marcar isso, mas não é, né? Porque narrar fatos, né? Narrar acontecimentos pertence ao gênero narrativo, né? Então, embora que esteja também aí, né, um texto, um gênero que tenha texto narrativo, né, ou parte dele seja narrativo, mas não é a finalidade do texto informativo, né? O informativo tem como objetivo principal informar fatos, né, acontecimentos, né? Criar fatos também não, né? E nem persuadir, né? Que persuadir é uma característica, né, da tipologia aí dissertativa, argumentativa, tá? Questão 2, aqui, né, galerinha? Quais de las características abaixo prevalecem no texto informativo, né? Então aqui a gente se remete, né, às características do texto informativo. Letra A, parcialidade e cordialidade. Letra B, clareza e objetividade. Letra C, influência e formalidade. Letra D, imaginação e criatividade. Então vamos letra por letra aqui, né, galerinha, para destrinchar essas características. Parcialidade, né, não pode ser, porque nós falamos aqui anteriormente que os textos informativos, né, eles têm que ser imparciais, né? Ou seja, a pessoa não pode puxar nem para um lado nem para o outro, né? Nem ser a favor, nem ser contra. Não dá opinião, né? Ela tem que dar forma a informação da maneira que aconteceu, sem atribuir valor opinativo, né? Ou jogo de valores aí dentro do campo da moral, da ética, dentro dessa informação, né? Então não pode ser parcialidade, nem cordialidade, né? Cordialidade, gentileza, isso aí não tem nada a ver com o gênero, tipo textual, né, informativo. Vamos ver clareza e objetividade, né? Clareza tem que ser clara, objetivo tem que ser direto. Pode ser resposta, né? Vamos analisar a letra C. Influência e formalidade. Formalidade, tudo bem, o texto informativo ele tem um caráter formal, né? Tem que ser redigido no caráter formal da língua. Mas influência não, né? Porque influência já é uma característica dos tipos argumentativos, que quando você persuade a pessoa, você de certa forma está, né, influenciando ela em um determinado comportamento. Na letra D, imaginação e criatividade, né? Geralmente a imaginação e a criatividade não é fruto do texto informativo, mas sim dos textos narrativos, né? Quando você vai escrever, vai criar um conto, uma determinada história, você vai usar o quê? Da imaginação, da criatividade, né? Então essas características são do tipo textual narrativo e não do informativo. Então no informativo aí, né? Claro, resposta letra B, clareza e objetividade, né? Chegamos ao final, galerinha, de mais uma aula. Não esqueçam, sempre que tiverem a oportunidade, acessarem a plataforma Eduque, conferir nossos vídeos, né? E também verificarem aí materiais complementares para você se desenvolver na língua espanhola. Hasta luego!